A primeira pergunta que gostaria de fazer é se a Europa está efetivamente preparada para tomar medidas com a nova realidade económica. É que a primeira sensação que nós temos é que parece que esta crise apanhou toda a gente de surpresa, quando, em alguns círculos, isto seria, mais ou menos, a surpresa seria porque é que a crise não chegou mais cedo. Porque já existia um conjunto de variáveis que indicariam que mais cedo ou mais tarde o que está agora a acontecer viria a acontecer. Ou seja, com o crash de março de 2003 da Bolsa de Nova Iorque, que rebentou com a bolha das dot-com, devíamos ter aprendido todos que algo não sustentável não dura muito tempo. Mas não só não aprendemos, como transformámos os mercados financeiros numas sementeiras de notas, mais ou menos umas zonas de magia onde o dinheiro nascia, ninguém sabia como. Depois, com a entrada da China, da Índia, no mercado mundial, foi evidente para todos nós que a Europa deixou de poder competir em produtos. Portanto, é uma evidência, temos excesso de oferta mundial, muita dela sustentada numa especulação financeira irreal, impossível de recuperar nos próximos anos, fazendo com que as matérias-primas e os fatores de produção subissem. Portanto, para nós isto também seria uma evidência que algo poderia acontecer. Mas não contente com isto, eu penso que todos nós na Europa não só não tirámos ilações, como não compreendemos que o jogo era diferente. E a Europa resolveu começar a jogar um jogo diferente com as regras do passado e com os paradigmas do passado. Ora, isto, mais mês, menos mês, mais ano, menos anos, levaria à situação onde estamos agora. Porque, efetivamente, a economia do conhecimento e a nova economia não é a economia do passado com produtos e serviços diferentes. Não basta substituir o vidro por componentes de alta tecnologia para termos compreendido que a economia é diferente. E para nós que andávamos nas empresas, conversávamos em fóruns de discussão e em grupos de discussão, era evidente que dentro das empresas tinha existido um conjunto de fatores que tinham mudado, mas que parece que nenhum de nós tinha percebido. Um deles era, e foi, a complexidade. É que as empresas transformaram-se efetivamente em organismos complexos, com redes de pessoas, funcionários, a interagirem à escala mundial, o que tornou para as equipas que pretendiam gerir recursos humanos, com a queda das hierarquias, aconteceu qualquer coisa de mais ou menos inesperado. Gerir neste contexto, não estamos preparados para. Os mecanismos de criação de valor empresarial. Ou seja, o valor deixou de ser todo criado dentro das organizações. Hoje as pessoas estão mais informadas e é evidente que a lógica de criação de valor terá de ser num triângulo virtuoso que inclui os funcionários das empresas, os clientes e os fornecedores. Ou seja, isto é uma realidade nova e, mais uma vez, tem a ver com pessoas, como estão a ver. O lucro foi algo que também, eu penso que a maior parte das organizações europeias não compreendeu que a maneira de criar vantagens competitivas se tornava hoje mais complexo. Mais complexo, mais difícil, porque hoje todos temos a percepção que o poder negocial se passou literalmente todo para o lado dos clientes. Ora, passando-se o poder negocial para o lado dos clientes, é mais difícil para nós, empresas, podermos competir pelo preço. Por isso é que hoje, muitas vezes, dizemos que o preço nem é a coisa, o produto nem é a coisa mais importante num processo de decisão de compra. Cada vez mais os serviços pós-venda,
os momentos que nós damos aos clientes neste processo começam a ter mais valor. Depois, a velocidade com que o conhecimento circula e a velocidade com que ele perde valor é também uma nova variável. O que faz da aprendizagem ao longo da vida uma rotina empresarial que não estávamos também minimamente habituados. Isso à economia do dinheiro. Nós nos habituámos pouco, ainda nos habituámos menos àquilo que eu designei aqui pela economia da felicidade ou do bem-estar. O que é que isto significa? Significa, em poucas palavras, que hoje, para que as empresas consigam ter uma atividade sustentada, necessitam que os seus colaboradores possam dar tudo o que têm ao serviço da organização. E tudo o que têm é toda a sua inteligência, toda a sua mão de obra, porque a mão de obra deixou de ser necessária e há países bem mais competitivos do que nós na área dos produtos. Portanto, é preciso ter os funcionários bem e os funcionários disponíveis, até porque os mecanismos de controle no capital intelectual são muito difíceis de medir, como toda a gente sabe. Os meus colegas do Departamento de Estudos da AEP, para me fazerem uma projeção dos níveis de desemprego na Europa para os anos 2009, 2010 e seguintes. Dizem qualquer coisa que nós em Portugal este ano seremos 512 mil desempregados, para o ano seremos quase 540 mil, mas não é assim uma coisa tão relevante se comparada com a Europa. É que no final de 2010 seremos qualquer coisa como 22 milhões de desempregados. Ora, podemos estar também na Europa à beira de uma crise social muito profunda. Quando recebi os dados dos meus colegas, achei estranho não verem dados depois de 2010. Portanto, e disseram, Rui, não há nenhum organismo internacional que se atreva a fazer previsões a partir de 2011. Eu fiquei um pouco surpreendido. É que, sabes, há mais ou menos duas correntes. Eu vou dizer qual é a minha, para não haver números. Há a minha corrente que acha que isto não é uma crise. Isto é mesmo uma mudança de paradigma que já devia ter acontecido e que já devíamos ter tomado as medidas em conformidade. E há uma série de economistas, os mesmos que na segunda Revolução Industrial achavam que as teorias eram válidas, que dizem que isto, mais dia, menos dia, a crise vai passar. Portanto, em princípio, a dúvida é se será no início de 2010 ou no segundo semestre de 2010, que a retoma do consumo vai acontecer, que as taxas baixarão naturalmente e que isto, no fundo, não passa de uma crise como as outras, só com um bocadinho mais extensa. Acho que algumas medidas podiam ser tomadas. A primeira seria uma redução imediata do horário de trabalho em 20%. Redução porquê, Rui? Porque as pessoas já não estão lá a fazer nada acima de 5 anos. É o que constatamos. Aliás, não estão a fazer nada, não. Estão lá a consumir recursos às organizações. Ora, não estando a fazer nada, perguntam, Rui, mas isso é possível sem que os trabalhadores sofram? Também não. Eu acho que uma redução salarial na Europa de 10%, praticamente transversal, é uma coisa que vai sobrar para todos nós. É uma realidade. E as jornadas de trabalho vão começar a ser contínuas. Isto de termos hora e meia para almoço, meia hora para lanche, vai terminar. Portanto, jogam-se vocês. E é por aqui que a taxa de desemprego vai baixar. Não baixará substancialmente, porque se as pessoas já não são necessárias, não é por aqui que a taxa de desemprego baixará substancialmente, a não ser numa faixa da população menos habilitada, e aí até poderemos ter algum ganho que poderá ser significativo. Eu estou-me a lembrar na hotelaria, no comércio.